Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos falar de dinheiro, porque não adianta a gente ficar falando só do que acontece dentro de campo e esquecer dos bastidores, tá? O Fluminense, por várias frases que foram ditas durante o ano, tem que até o final do ano jogar alguns jogadores no mercado de transferência para chegar lá no final do ano e conseguir manter o balanço mensal, trimestral e anual em dia, porque senão a gente vai continuar vendo essa dívida do Fluminense aumentando e isso vai acabar virando uma bola de neve sem fim. A gente já não atravessa um momento muito bom dentro de campo, então a gente tem que falar sobre os bastidores também. E nesse momento, quando a gente pensa em venda de jogadores, venda de atletas pelo Fluminense, a gente tem dois principais ativos nesse momento. John Arias, com a seleção colombiana na Copa América, e o André, que é o nosso principal jogador, um dos principais jogadores desse elenco, desde a última temporada, e que já despertou o interesse de vários clubes pela Inglaterra, já despertou o interesse de clubes também na Espanha, e agora tem o Milan da Itália como seu principal foco. Sim, o Milan da Itália tem muito interesse na contratação do volante André, e a gente vai falar bastante para vocês sobre esse interesse todo do Milan em levar o nosso volante, que nesse momento está afastado por conta de lesão, mas nada muda a minha convicção. André continua sendo o melhor volante do Brasil, e se para você é diferente disso, deixa no comentário que eu quero saber, valeu? O Fluminense já deixou claro que a multa rescisória para liberar o André gira na casa dos 40 milhões de euros, mais de 230 milhões de reais. E o Milan da Itália, sabendo disso e também sabendo que o Fulham da Inglaterra tem um interesse muito grande em contar com os serviços do André, veio e já está negociando com o staff do atleta para saber, tem jogo na hora de liberar o André? Vocês querem negociar o cara com a gente aqui na Itália? Como é que tá isso aí? E a princípio, o Fluminense vai negociar o André sim, tá, rapaziada? A princípio, o Fluminense vai negociar, lógico, chegou um comandante novo agora, o Mano Menezes está assumindo, de repente o Mário Bittencourt faça a mesma força que ele fez no ano passado e consiga manter o André no elenco do Fluminense até o final da atual temporada. Só que, sendo bem sincero, eu acho muito difícil, eu acho que o momento de vender o André, e vender o André bem ainda, é nesse momento agora, onde o Fluminense, mesmo brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ainda está vivo em duas competições, uma continental e outra nacional, e eu acho que se tem um momento para vender bem o André, é nesse. Que Deus me livre e guarde, acontece um problema enorme, lá no final do ano, o valor do André pode despencar e despencar muito. Então o Fluminense deve aceitar negociar o André por um valor próximo de 30 milhões de euros. Sim, algo próximo de 180 milhões de reais deve ser o valor que o Fluminense pode aceitar para iniciar uma conversa com o Milan, que nesse momento, sinaliza com uma proposta na casa dos 25 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense quer 40 milhões, o Milan está oferecendo 25, mas o Fluminense deve aceitar negociar o André na casa dos 30 milhões de euros, o que seria algo próximo de 180 milhões, como eu falei, de reais, e assim, seria com certeza a maior venda do Fluminense. E assim, olhando de fora, tá, pessoal? Olhando tudo que vem acontecendo de bastidores do Fluminense, eu acho muito provável que a gente vá perder o André sim nessa temporada. Se não para o Milan, que outro time lá de fora venha e acabe levando o André, porque o Fluminense vai de novo ao mercado para continuar contratando. A gente trouxe o Thiago Silva de graça, mas tem que pagar salário. No começo da temporada veio o Renato Augusto, Douglas Costa, jogadores que não estão dando resultado. Veio Marquinhos, Gabriel Pires, veio Antônio Carlos, veio muita gente do Fluminense, Terãs, um monte de jogador veio para cá. E isso aumentou muito a folha salarial do Fluminense, que não tem resultado dentro de campo até o momento. Então o Fluminense vai precisar negociar, e eu acho que André ou John Arias, um dos dois vai sair em definitivo, quiçá os dois sairão no meio dessa temporada, mas acredito eu que muito provavelmente o André vai embora já nessa janela de meio de ano. Contra a minha vontade, tá? Por mim, o André ficava no Fluminense eternamente, joga demais, e acredito que independente de onde ele for jogar, ele vai continuar se destacando, porque é um cara muito bom dentro de campo e faz muito bem a função que é exercida por ele. Então, André tem um futuro brilhante, não à toa, já chegou na seleção brasileira, já é campeão da Libertadores, já tem toda essa história que ele tem no futebol, mesmo sendo um jogador muito novo. Então, o Milan da Itália tem muito interesse na contratação, o Fluminense parece
que tende a negociar o André, e quem sabe mais à frente a gente não possa estar falando sobre o desfecho dessa negociação que por enquanto só acontece entre Milan e o staff do jogador. O Fluminense ainda não está nessa jogada, tá, pessoal? Saudações tricolores, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do Quintal Tricolor, que é muito importante, tá? Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.